curso de especialização na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, mas nós estamos estudando Colossenses capítulo 2. Aí Paulo vai dizer no seu louvor, eu quero que você imagine que você está na igreja de Colossos, de repente se diz: Ele é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Jesus é declarado o cabeça da igreja. Pronto, a igreja tem um cabeça, meus irmãos. A igreja tem um dono, a igreja tem aquele que sustenta. Aí o apóstolo Paulo está fazendo está fazendo uma gradação, tá bem? Gradação, ele está construindo a cristologia dele em um só hino. Espero que realmente tenham cantado esse hino aqui muitas vezes lá na igreja de Colosso. E agora ele está dizendo, a igreja ela tem alguém que pensa por ela, que pensa nela, que se entregou por ela e que voltará por ela. A igreja do Senhor Jesus, ela vai ocupar a centralidade das atenções de Jesus. Veja só como que é a gradação, meus irmãos, olha, tá? Vocês estão fazendo a exegese do texto. Exegese, eu já expliquei para os irmãos, é quando você vai fazendo uma interpretação palavra por palavra. Lógico que para vocês fazerem uma excelente exegese, precisa conhecer o grego, tá bem? Aí você vai fazer uma excelente exegese com o texto grego na mão, com os textos gregos na mão e com as traduções. Mas eu estou usando só as traduções por enquanto. Então veja só. Ele é a imagem do Deus invisível. É o círculo de fora. O primogênito de toda a criação. Aí vai afunilando. Nele foram criadas todas as coisas que estão nos céus e na terra. Porque nele, por ele e para ele são todas as coisas, tanto as visíveis como as invisíveis. Sejam tronos, sejam potestades, sejam autoridades, sejam dominações. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça da igreja. O que está acontecendo? O círculo está se fechando, está vendo? Aqui, ó, ao invés de fazer isso daqui, ó, o que está acontecendo? Ele está focando, isso é exegese do texto. Ele está dizendo, olha para que ele se encarnou. Olha só para que ele criou céus e terra. Olha só para que ele criou principados e potestades visíveis e invisíveis. Ele criou para ser o cabeça. Do quê? Da igreja. A igreja que vai ocupar a totalidade de todas as intenções do Senhor Jesus. A totalidade. O olhar do Senhor Jesus é de dia e de noite para a sua igreja. Ele cuida do passarinho? Cuida. Ele cuida das nuvens? Ele cuida. Cuida dos principados e potestades? Cuida também. Mas de quem que ele cuida com amor? Sabe? Com carinho, com afeto, com atenção, com primazia. Ele cuida do corpo dele. Aqui a nossa tradução do João Ferreira de Almeida, aqui a de Jerusalém já diz assim: ele é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. A João Ferreira de Almeida diz: ele é o cabeça do corpo da igreja. Não muda muito, mas coloca o seguinte: ele é o cabeça, a igreja é o que ocupa a centralidade das atenções de Jesus. Por quê? Porque a igreja, meus irmãos, ela é a noiva do Cordeiro. Depois ela é a esposa do Cordeiro. A igreja é o corpo do Senhor Jesus. A igreja ela é a centralizadora das obras do Senhor Jesus. E as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja, diz o Senhor Jesus. Ó, minha. Pronome possessivo. Isso aqui me pertence. Tá bem? A igreja pertence ao Senhor Jesus. Por isso, existe não somente uma grande vantagem, mas uma necessidade de estar na igreja. Temos que tomar cuidado com os depreciadores da igreja, tá, irmãos? Esses que costumam sentar madeira, pau e pedra na igreja. Vamos lembrar que lá no livro de Atos dos Apóstolos, o apóstolo, o Saulo, que não era apóstolo ainda, ele respirava ameaças contra a igreja. Aí quando Cristo aparece para ele, ele fala: por que me persegues? Mas aí Paulo está perseguindo quem? A igreja ou Cristo? Perseguindo o Cristo, meus irmãos. Porque não há divisão entre o cabeça e o corpo. Isso é ilógico. Existe uma unidade orgânica entre o Senhor Jesus e a sua igreja.
a totalidade. Deixa eu dizer para os irmãos e as irmãs tomarem cuidado com os depreciadores da igreja, os criticadores da igreja e os perseguidores da igreja, não importa quem seja. Tem que tomar cuidado com a hora que vai pronunciar palavras ruins contra a igreja de Jesus. Por quê? Jesus tem 7 igrejas no Apocalipse. E ele mandou carta para as 7. 2 delas receberam uma reprovação, que é a igreja de Laodiceia, foi altamente reprovada, e a igreja de Sardes. A igreja de Sardes tem nome de que está vivo, mas estás morto. Então, recebe uma reprovação. E a igreja de Laodiceia, miserável, pobre, cego, nu e desgraçado. O Senhor Jesus diz: vomitar-te-ei da minha boca. A igreja de Pérgamo tinha problemas ali com infiltração política na igreja. Os poderes tomavam conta da igreja. A igreja de Tiatira tinha problemas com prostituição. A igreja de Éfeso tinha problema com frieza, frieza, sabe? Frieza. Ela era bem ortodoxa, mas ela perdeu o primeiro amor. Igreja de louvor, a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Mas são 7 igrejas. O Senhor Jesus rejeitou algumas? Nenhuma, meu irmão. Todas são dele. Aquela que está envolvida com política, aquela que tem prostituição dentro, aquela que está sendo perseguida, aquela que perdeu o amor, aquela lá que só pensa em dinheiro. Mas tudo quanto é igreja, mas pertence a Jesus. Tanto é que pertence a Jesus que ele diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E quando escreve ao anjo da igreja que está em Sardes, ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Se ele quisesse só a igreja perfeita, meus irmãos, ele tinha ficado só com 2 no máximo: Esmirna e Filadélfia. Mas não. E as outras 5? As outras 5 também faz parte da casa. Por isso Cristo diz que ele aparece no meio dos 7 castiçais. Aparece aonde? No meio. Por que no meio? Porque ele é o dono, meu irmão. Irmã, ele é o dono. Então, por ser o dono, ele fica no meio. As igrejas são dele, ele anda entre os castiçais. Agora, tem a instituição eclesiástica. E a instituição eclesiástica, ela é representada por aquela meretriz do capítulo 17 de Apocalipse. Tá? Então ela é representada lá. Você tem a igreja e você tem a meretriz. O que acontece? A instituição eclesiástica, ela quer se apoderar do trono de Jesus, da noiva de Jesus. Quer sequestrar os bens de Cristo. Aí o que faz o Senhor Jesus? Povo meu, sai dessa Babilônia, para não seres contaminado e condenado com com os seus pecados. É o que Deus diz. Você está dentro de uma instituição, mas você é igreja. Então a instituição, ela vai mostrar para você aí que existe muita coisa que não é reino de Deus. Muita coisa. Mas não saia da igreja por causa disso. Continue sendo igreja dentro da instituição que você serve a Deus. E sirva a Deus o melhor que você puder servir. Seja o melhor servo que você puder ser lá. Seja o melhor diácono, o melhor presbítero, o melhor evangelista, o melhor pastor, o melhor professor que você puder ser dentro dessa igreja, tá? O melhor pregador, o melhor porteiro, seja o melhor, sabe? Limpador de banheiro, recepcionista, seja o melhor, sabe? Cantor, seja o melhor para Deus. Para Deus, meus irmãos. O apóstolo Paulo, ele fala assim: procura apresentar-te a Deus, tá? A quem? A Deus. Como obreiro aprovado, aquele que passou no teste e que não tem do que se envergonhar. Então procura apresentar-te a Deus, sirva ao Senhor dentro da sua instituição eclesiástica, mas sirva a Deus. Em determinados dias a instituição vai te perseguir, ela vai te excluir, ela vai te colocar para fora. A instituição, ela pode ou não pode fazer isso daí. Aí você continua servindo a Deus. Jesus é o cabeça da igreja, tá bem? Que é o seu corpo. Aí no ponto seguinte diz o apóstolo Paulo: ele é o princípio, o primogênito dos mortos, tendo em tudo a primazia. Já explicamos isso aqui. Ele é o primogênito dos mortos, porque ele é o primeiro primogênito que dentre os mortos ressuscita para não morrer mais. Ele é a ressurreição e a vida. A partir da ressurreição de Jesus Cristo,
começa a primeira ressurreição. Quando começa a primeira ressurreição? Quando Cristo ressuscitou. Quando termina a primeira ressurreição? Quando ele voltar e o último santo for para o céu. Por quanto tempo demora a primeira ressurreição? Da ressurreição de Cristo até o último santo. Então, enquanto o último santo não sair da sepultura, a primeira ressurreição é ato contínuo. Sendo a ressurreição ato contínuo, a primeira ressurreição ato contínuo, ela tem duas esferas. Você pode anotar isso aí no seu caderno de anotações. Primeira esfera da primeira ressurreição, a ressurreição espiritual. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Aqui na carta aos Colossenses, capítulo de número 3. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim passou da morte para a vida, não entrará em condenação. Então a primeira esfera, ou a primeira dimensão da primeira ressurreição é a ressurreição espiritual. Tá bem, meus irmãos? A primeira ressurreição acontece em duas dimensões. Essa daqui, o já, e a próxima, que é a ressurreição do corpo, o ainda não. Tá? Então o já, você já ressuscitou com Cristo, mas ainda não. O que ainda não? Teu corpo não morreu, portanto não precisa ser ressuscitado. Tua alma estava morta, todos nós estávamos mortos em ofensas e pecados, Efésios capítulo de número 2, mas ele nos vivificou em Cristo. Então nós estávamos mortos, a alma estava morta, tá bem? Então ela ressuscitou quando ela ouviu a voz do Senhor Jesus. O corpo não morreu ainda, mas quando ele morrer, está selado para a salvação pelo Espírito Santo que lhe foi dado. E aonde que o Espírito Santo lhe foi dado? No corpo. Aonde mora o Espírito Santo? No corpo. No corpo inteiro? Com certeza, né, meu? No corpo inteiro. Aonde que ele se faz presente? Eu sinto ele presente na minha consciência, no meu coração, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos. Eu sinto ele presente. Eu não sinto ele presente no meu dedão, mas eu tenho certeza que se eu tiver uma enfermidade e ali orar sobre o meu dedão, o Senhor Jesus vai curá-lo também, porque faz parte do corpo. Está na mão? Imporão as mãos e o Espírito Santo veio, não foi? Então o Espírito Santo está no corpo inteiro da pessoa. Agora, a manifestação dele é no coração, na alma e no pensamento, tá bom? Glória a Deus. Primogênito dos mortos, tendo em tudo a primazia, pois nele aprouve a Deus fazer habitar toda a plenitude. Esta palavra plenitude que está aqui, meus irmãos, no versículo de número 19, aprouve a Deus fazer nele, em Jesus, habitar. Habitar significa que veio para sempre, tá bem? Isso aqui é uma coisa assim fora do comum. Você imagina os irmãos e as irmãs que estão conosco aqui. Fica imaginando que você tem que suportar uma barra de ferro de 50 quilos. Vamos supor. Você tem que suportar aqui. Aí você está segurando o halteres aqui em cima. Aí vai segurando. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Você vai arriando, você não aguenta. Você não tem músculo e nem nervo suficiente. Você vai soltando, ele vai caindo, vai descendo. E tem uma hora que você tem que arriar, tem que descer ele para o chão. Agora, caso você fosse uma viga de concreto, tá? Você é uma viga de concreto. Então, com a viga de concreto, a gente vai colocar aqui 2 toneladas em cima de você. Você vai ficar segurando, suportando. Porque você tem densidade na sua estrutura para suportar o teto aqui em cima. Está sustentando todas as coisas com esse vigamento que você tem. Com esse corpo de carne aqui, não. 100 kg você arria. Mas se você tivesse uma estrutura de concreto, de ferro armado, você suportaria. Aí diz aqui a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, que Deus fez habitar em Cristo todo mundo. Todo o peso da criação, meus irmãos. Todo o peso dos céus. Todo o peso dos anjos. Que anjos? Principados, potestades, dominações, arcanjos. Todo o peso dos céus. O peso de todas as pessoas do mundo inteiro, desde Adão até o último santo. Todo o peso está em Cristo.
peso da existência, peso da história, peso do que fez e daquilo que não podia ter feito, peso da salvação, peso da redenção. Esse Senhor Jesus aqui, ele é muito mais do que um anjo, meu irmão. Muito mais do que um principado, uma potestade, muito mais do que uma criatura. Porque ele está sustentando todas as coisas nele mesmo, no corpo dele mesmo. E não é que ele está aqui, ó, arriado debaixo da carga, não aguenta mais. Natural, é que nem o coração batendo no peito. Nós que estamos em Cristo, nós estamos vivendo com naturalidade dentro do Senhor Jesus. Porque estamos fazendo parte da sua natureza. Agora nós estamos naturalizados com o céu, naturalizados com o Espírito Santo, naturalizados com a eternidade, naturalizados com as coisas do alto, meus irmãos. Quem vem para o reino de Deus e quem entra em Cristo está naturalizado com a vida eterna. Não é estranho para nós. Crente, meu irmão, irmã, crente não tem medo de morrer, tá bom? Não tem medo de morrer. Crente não tem medo de morrer. A gente tem medo que o outro que a gente gosta morre, né? A gente não quer que ficar sozinho aqui, tendo que guardar a lembrança de quem a gente ama. Então dói para nós a morte do ente querido. Mas eu particularmente, não, meu irmão, não, irmã, particularmente estou igual ao apóstolo Paulo. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Mas já que é para ficar por aqui, Senhor, limpa-me de todo mal, para que eu seja uma vara em Cristo. E toda vara em Cristo que dá fruto, o Senhor limpa para que dê mais fruto ainda. Esta é a oração do servo de Deus. Na história da igreja que eu estou ensinando para os irmãos nos sábados, inclusive eu convido os irmãos que quiserem participar do curso de especialização em história da igreja, eu falei da história de Policarpo, tá bem? Policarpo com mais de 80 anos de idade. Eu também falei da história de Potino, mais de 90 anos de idade. Essa turma é o seguinte, eles ficaram vivos com fé em Jesus, cheio de enfermidade, cheio de hematoma, cheio de doenças, cheio de fraqueza, mas ficaram vivos. A carcaça pelo lado de fora ninguém dava nada, mas o espírito por dentro estava robusto. E quando partiram, meus irmãos, partiram cantando. Quando partiram intercedendo pelos seus algozes. Por quê? Você e eu somos reino de Deus. Graças a Deus por isso. Agora o Senhor Jesus, ele faz habitar dentro dele toda a plenitude. Plenitude é pleroma, tá, meus irmãos? Pleroma significa a totalidade de tudo que existe. Isso é pleroma, está completo. Então tudo que você possa imaginar está no Cristo. Ele está sustentando e não está riando debaixo da carga, não está pedindo para jogar a toalha, está sustentando todas as coisas. Ele é todo poderoso. Agora o interessante, meus irmãos, que ele é todo poderoso, sustenta os céus e a terra e é humilde. Não é soberbo, sabe? Não se arroga, é o nosso Senhor. E por que faz isso? Aí diz o apóstolo Paulo: e reconciliar com ele e para ele todos os seres, os da terra e os dos céus. Aqui eu vou terminar esse ponto da palestra por enquanto, para fazer uma pausa. O texto está dizendo para a gente o seguinte: Deus fez tudo, meus irmãos. Para quê? Para reconciliar, tá? Com Ele, reconciliar com Ele e para Ele todos os seres. Deus não veio aqui para fazer inimizade. Jesus não veio para fazer as inimizades. Jesus veio fazer a reconciliação. Segundo a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, dizendo: Deus estava em Cristo reconciliando o mundo com Ele mesmo. Todo mundo inimigo, todo mundo averso, todo mundo perseguindo, todo mundo xingando, todo mundo se degladiando. Aí Deus em Cristo reconcilia o inimigo com Ele mesmo. E colocou em nós esta palavra de reconciliação. De sorte que nós somos embaixadores da parte de Deus, implorando aos homens, rogando aos homens que não querem que se reconciliem com Deus. Olha só a situação da igreja. Igreja, meu. A igreja é para pregar a paz. Não a contenda, não a guerra, não a destruição do planeta. A igreja está aqui para representar a obra de Jesus Cristo, que é a reconciliação. E por que reconciliação com os seres? Porque o mundo passa e a sua concupiscência. Os céus e a terra passarão, meus irmãos. Tá? Até as profecias, diz o apóstolo Paulo, havendo profecias, cessarão.
a ciência desaparecerá. A necessidade de fazer uma investigação ou um estudo, isso vai desaparecer. Não vai ter necessidade de fazer estudo sobre nada. Todos me conhecerão, diz o Senhor, desde o menor até o grandão. Todos me conhecerão. A terra se encherá do conhecimento do Senhor. Será algo natural. Então as coisas, elas têm um valor relativo. As coisas, meus irmãos, inanimadas, que não possuem alma, tá bem? Elas têm um valor relativo. Elas são para ser passadas. Os céus e a terra foram criados para ser descartados depois. Os céus e a terra que hoje existem foram criados como intermediários deste plano de salvação. Deus se importa com o quê? O Senhor Jesus fala: não se vendem 2 passarinhos lá no mercado por 5 centavos? 5 centavos. Quanto mais, e nenhum deles cairá por terra sem o consentimento do vosso Pai. Que quando você perde uma moedinha de 5 centavos na sua casa, você procura? Você deixa para lá. Se estiver varrendo, você varre embora. Não é? Com 5 centavos você compra 2 pardaizinhos. Aí o Senhor Jesus ele diz assim: mas em verdade vos digo que nenhum desses passarinhos cairá por terra sem que Deus perceba, sem que Deus consinta. Não é que Deus perceba. Jesus fala: sem o consentimento do vosso Pai. Está no mercado, está sendo vendido por uma moedinha de 5 centavos. Porque Deus está concedendo que isso aconteça. Isso é soberania, tá, irmãos? Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. A luz chamou dia, e as trevas chamou noite. Foi a manhã e a tarde do primeiro dia. Então tudo muito bom. Deus achou bom. Nosso Deus é soberano. Aí o Cristo diz assim: nenhum deles cairá por terra sem o consentimento do vosso Pai. Quanto mais valei vós do que 2 passarinhos. Se Deus cuida da erva do campo, que hoje existe e amanhã não existe mais, vai ser queimada, vestindo ela como nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados, diz o nosso Senhor. Não tem nada despercebido ao Espírito de Jesus, aos olhos de Jesus e ao amor do Pai. Não tem nada despercebido, nada descontrolado, nada desconcertado e nada descartado. Agora o que faz Deus? Ele quer reconciliar pessoas com Ele. Porque o passarinho pode cair por terra, a planta do campo pode ser queimada, Nínive pode ser destruída. Mas antes o Senhor Deus ele quer o arrependimento. Salvar os ninivitas, salvar a nossa geração, salvar você, salvar os seus inimigos. Essa é a palavra do Evangelho do Senhor Jesus. Quando você começa a compreender e entender isso, o Evangelho entra em você e você está no Evangelho. Você e o Pai estão em unidade, porque querem a mesma coisa, a reconciliação do mundo. É o que diz o texto: reconciliar por Ele e para Ele todos os seres. Eu costumo dizer para o meu filho de 9 anos de idade, eu falo o seguinte: ninguém está entrando forçado no céu, só os amigos. Então quem entra no céu, meus irmãos, entra rindo, porque foi a convite, são os amigos de Deus. Não tem ninguém lá forçado. Agora, quem não quiser ir, irá para o outro lugar. Deus, em sua santidade e bondade, vai preparar outro lugar para quem não quer estar com Ele. Existe inclusive uma linha teológica que diz assim, que Deus é tão bom, que criou o inferno para que as pessoas que não querem ir para o céu possam ir para onde querem ir, o inferno, de tão bom. Aí o pessoal está dizendo: o inferno é a expressão da misericórdia de Deus. Por que da misericórdia de Deus? Porque seria pior para o ímpio ficar no céu do que ficar no inferno. É filosófico, é poético, sabe? É extravagante, mas o pessoal está dizendo isso daí, que Deus é tão misericordioso que criou o inferno para quem não quer ir para o céu, porque senão eles iam ficar vagando por aí sem lugar nenhum. Não, tem um lugarzinho, lá embaixo, longe de Deus. Bom,
Aí eu termino aqui, tá? Eu vou dar uma pausa para poder terminar o versículo dizendo: realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Eu quero falar um pouquinho mais sobre a cruz do Senhor Jesus. Deixa eu ler aqui o que o nosso irmão mandou para a gente.